Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Tudo é Venda. Hoje eu tô com um cara aqui mega especial. Ele é um empreendedor nato, é um publicitário já bastante reconhecido aqui na região. E hoje eu vou falar aqui com o Davi Tedesco. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu tô muito feliz aí com a sua participação hoje. E eu quero começar com a pergunta, que eu brinco que é a pergunta que vale $1 milhão. É a pergunta mais importante, talvez, desse programa. O que é venda para você, Davi? Eu acho que venda é tudo, né? Venda todas as pessoas estão vendendo todas as coisas em todos os momentos, né? E ela não é necessariamente quem faz a troca ou a barganha de produtos ou de serviços, mas o médico, ele está vendendo, né? O dentista, ele está vendendo, o vendedor de loja está vendendo roupa, ou de carro e assim por diante. O cara do restaurante está vendendo prato, o garçom está vendendo a comida, né? Então acho que todo mundo está vendendo alguma coisa, né? Venda, para mim, é o que move efetivamente o mundo, né? Pelo menos é o que eu entendo do que realmente é a venda. Legal demais. As pessoas estão vendendo qualquer coisa. O trocador do ônibus está vendendo. Sim. O motorista está vendendo. Né? Prestador de serviço. Está todo mundo vendendo alguma coisa em algum dado momento, mesmo que não haja a troca efetiva financeira da mão, mas está todo mundo representando algo que está sendo vendido. Muito Acho bom, que é isso. Muito bom. Legal essa sua visão. E a gente estava conversando antes da gente começar a gravar a Vera aqui, né? Já até fazendo um merchan aqui dos nossos colegas do Avero. A gente estava falando sobre esses mundos, né, que acontecem em paralelo à venda, mas que ao mesmo tempo eles se conectam com venda, que é o marketing, que é a publicidade. E você é publicitário. Isso. E me contou aqui que a sua experiência com venda foi quando você estava estudando. Me conta um pouco de como foi esse primeiro contato que você teve com venda. Sim. Primeiro porque, assim, acredito que, como falei, todo mundo é vendedor. Sim. O comunicador também, né? Para ele comunicar uma notícia, para ele comunicar um fato, para ele comunicar um produto, ele tá o tempo todo vendendo alguma coisa. E isso acontece para mim muito naturalmente, né? Quando eu tava ali na meados da década de 90, né? Como todo adolescente, a gente vai ali pro segundo grau, e minha família, nós não tínhamos a expectativa, e aí a gente está falando de expectativa, de poder fazer uma faculdade. E aí, hoje ainda existem os cursos técnicos, mas eu acho que menos do que tinha na época, né? Tinham muitas escolas técnicas na época. E aí eu fui para uma escola técnica para fazer primeiro informática, porque era o boom do momento, e aí minha mãe queria que eu fizesse aquilo. Comecei no curso de informática, fiquei ali 6 meses, não consegui me adaptar, me adaptar ao horário noturno, porque a ideia era que eu estudasse de noite para trabalhar durante o dia, e aquilo, eu tinha 15 anos, para mim era difícil estudar de noite. À noite geralmente as pessoas são mais livres, mais soltas, e não era o que eu vivia no dia a dia. E aí eu peço para minha mãe para estudar de manhã e para fazer técnico em publicidade. E aí ela falou, mas o que você vai fazer? Porque a gente precisa pagar essa escola. Aí eu falei, deixa que eu me viro. E aí minha avó era uma mulher que fazia bombom de chocolate na época de Páscoa. E aí eu via ela fazendo aquilo e entendi a mecânica do negócio e fui fazer meus primeiros bombons. Eu tinha R$10. Você começou com R$10? Com R$10, eu tinha R$10. Comprei a barra de chocolate num antigo depósito que chamava Neuza, que era ali no Terrado. As forminhas de chocolate nós tínhamos em casa. Fiz os chocolates e fui vender na escola, né? E mesmo sendo um colégio particular, não me importei com o fato de eu estar vendendo alguma coisa enquanto os meus amigos iam para cantina. Então isso para mim nunca foi um problema. E acho que o vendedor tem que ter um pouco disso também, né? Tem que ter um pouco da... acho que cara de pau. Não se importar muito, ou não né? Se importar, ou não ligar pro que alguém vai pensar, ou como vão pensar. No fundo não te dava um pouco de incômodo, assim? Nunca me deu. Não? Nunca me deu. Já ouviu alguma conversa assim de alguém que, olha só, tá vendendo? Você sabe que assim, eu fui ouvir essas coisas depois de velho, depois de formado na faculdade, é que eu soube que uma amiga tinha vergonha de ficar perto de mim quando eu tava com as bolsas dos produtos que eu vendia. Mas assim, eu acho que eu sempre fui tão... Eu acho que isso é coisa de família.
eu sempre tive uma família que me abraçou demais, que me acolheu demais, né? que me apoiou demais em todas as minhas decisões. E isso me fez ser uma pessoa livre. E quando você tem o apoio dentro de casa, isso te torna livre para você ser, para você existir, para você acreditar e para você fazer sem se importar. Cara, eu acho que legal isso. Eu acho que isso faz todo sentido, porque é óbvio que existem N outros fatores, né, das mulheres, dos negros, né, gays que são colocados para fora de casa. Sim. Existem N outros fatores que fazem com que coisas aconteçam no meio do caminho. Mas isso dentro da minha casa, eu sempre tive esse apoio do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto. Que legal, cara. Da minha avó. Então, assim, da minha família como um todo, né? Eu fui praticamente o primeiro a assumir a homossexualidade na família. E assim, eu fui muito bem recebido por todo mundo. Então acho que isso tudo sempre fez com que, pra mim, o mundo fosse um pouco mais bonito. Cara, sabe que é muito legal você falar sobre isso, porque a gente começou falando que venda é essa troca, né, de alguém oferecendo ali o que ele tem em troca do que o outro tá oferecendo, né, ali pra... De repente não é financeiro, mas Sim. você deu um presente pra alguém, essa pessoa te retribuiu com um sorriso, né? E aí, bateu num ponto importante aqui que você falou, que eu acho que o primeiro passo pra você vender qualquer coisa é a aceitação. É você se aceitar. E aí, assim, no caso, quando você vai vender um bombom, você aceita que aquele produto ali não vai, de repente, agregar valor pra todos... Mas para quem agregar, ok, porque eu acredito nesse produto. É isso aí. Então você aceitar ali o potencial daquele produto, acreditar naquele produto, se acreditar também em si mesmo, Sim. né? Saber que tá entregando um negócio bom, saber que tá entregando um negócio gostoso. Sim. E que talvez nem todo mundo vai gostar, porque não é todo mundo que é obrigado a gostar daquilo que você faz. Eu acho que essas compreensões, elas precisam ficar muito claras na cabeça de um empresário, de um vendedor, que não é todo mundo que é obrigado a gostar do que você faz. Cara, legal isso. Sabe? Não é todo mundo que é obrigado a comprar o que você faz, né? As pessoas têm... às vezes o cara tem um produto... Vamos dar um exemplo, uma loja de carro. Uhum. Todo mundo pode querer ter um carro. Ok. Mas todo mundo pode comprar um carro? Então aquele anúncio que você está fazendo é para quem? É para todo mundo ou para quem tem um desejo de comprar o carro e para quem tem o dinheiro para comprar o carro? Porque ainda são coisas distintas. Perfeito. Né? Então, 20 pessoas curtiram o meu anúncio de carro na internet, lá na rede social. Que maravilha! Que bom, são 20 pessoas que estão interessadas. 20 potenciais clientes. São 20 pessoas interessadas. Né? Existe uma matemática que se faz em cima das redes sociais. Na verdade, esse cálculo cabe para praticamente todas as mídias, tá? É que entre 1% e 2% que você tem de visibilidade para aquilo que você faz, tá? De mídia. Então, por exemplo, se você pegar um Instagram de uma marca famosa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, se você botar a conta de quantas pessoas estão curtindo um post ou outro, você vai chegar no número de 1 a 2%. É mesmo? Isso é para qualquer situação. Que legal. Você vai perceber que a matemática está sempre essa. Então, às vezes, quando você vê alguém que tem 1.000 e que deu 300 curtidas, esse cara bomba pra caramba. Não importa se ele tem 10 mil ou se ele só tá com 1.000 seguidores. O engajamento dele tá estourado, né? Legal. E aí, falando um pouco desse universo da publicidade, né? Você começou muito novo, tendo essa experiência. Chegou a pagar a escola com bombom? Paguei tudo. É mesmo? Paguei a escola, paguei a faculdade, tudo com as vendas o que eu tive da minha mãe foi apoio moral. Nossa. Né? O que eu tive do meu pai foi apoio moral, da minha família, né? Foi apoio moral. Os meus estudos todos foram pagos com a minha grana. E eu ainda consegui ajudar a minha mãe. Eu pagava a conta de água, era o meu compromisso. Pagar a conta de água. E eu ainda conseguia me vestir arrumado, comprar as minhas roupas de marca para poder andar com os meus amigos. Cara, começou com R$10. Aí eu quero falar com você que tá assistindo a gente aqui, ó. Às vezes você não tem
R$50 no bolso, mas você tem R$10, você pode começar a fazer a primeira receita de bombom. Sabe, eu comecei a vender. Hoje já não daria mais fazer com R$10, porque uma barra de chocolate tá custando 30 e poucos. Mas assim, acho importante a gente até falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, eu vejo algumas pessoas falando e elas... Parece que elas descredibilizam a história do outro, né? Fazendo parecer que é fácil. E eu entendo que pra mim foi um pouco mais fácil. Não porque eu sou especial, mas querendo ou não, eu sou branco. Isso se torna um pouco mais fácil. Sim. Hoje eu entendo isso. Teve apoio da família. Tive o apoio da família. Isso se torna um pouco mais fácil. Então é importante que a gente tenha, na hora de contar uma história, essa compreensão do que é uma sociedade. Total. Né? E que na época eu não tinha, até porque eu tinha 16 anos. Então eu não tinha isso. Eu ia, eu encarava, eu fazia, eu não me preocupava. Eu não estava vendo o que seria preconceito, ou quem seria, ou o que seria, ou o que era capaz de acontecer. Eu não tinha esse conhecimento. Sua preocupação era pagar a faculdade. Minha preocupação era pagar a faculdade, ajudar minha mãe no que era preciso, comprar minha roupa de marca para poder andar com os meus amigos. A minha preocupação era essa. Né? Eu não tinha outra preocupação. E isso também é um diferencial, porque quando você pega alguém de comunidade que, para além desse cara, tem que estudar, ele tem que ajudar efetivamente a família, porque tem famílias que às vezes dependem desse cara, e aí ele sai cedo, ele volta tarde, ele cuida das crianças, ele não ajuda... tem opção, né? Ele tem que... Exatamente. Ele tem que fazer o dele então, assim, ali, dentro de todas as dificuldades que nós tínhamos dentro da minha casa, ainda assim eu sou um privilegiado. Com certeza. Então é importante a gente falar sobre isso. Legal. Sabe? Para não descredibilizar a história do outro. Com certeza. E nem criar frustração. Sim. Eu acho que... Às vezes a expectativa é muito alta, né? Você cria frustração no outro, e criar frustração é um negócio que é complicado, sabe? É delicado. Não, com certeza, cara. Eu acho que a linha é muito tênue entre você inspirar através da história. Sim. E, de repente, você colocar como se todo mundo pudesse seguir aquela receita de bolo, né? Exatamente. A história de quem bate na porta e pede um prato de comida, ou um pão, ou um R$10, ou um 5. E o cara fala, meu emprego tem, você quer capinar o meu... Não é sobre isso. Não. Né? A sociedade não é sobre isso. Eu comecei vendendo doce também, né? Eu comecei vendendo pé de moleque, minha mãe fazia. E batia porta a porta. E depois eu fui vendendo o serviço de capina. Eu até contei isso num dos episódios que eu fiz com a Lu. Mas, assim, eu vejo o quanto que isso é importante na nossa formação de caráter também. De entender que tá tudo bem você não agradar a todos. Sim. Porque no meio desse processo, enquanto você vendia, lá os bombons, né? Você sabia que algumas pessoas, às vezes, poxa, não estavam interessadas e às vezes é até rude. São rude, né? Sim. Ou poderia fazer algum tipo de piada. Sim, enfim, a gente ouve isso quando tá vendendo, passa por essas coisas, né? Sim. Mas aí o tempo passou para você, né, depois de toda a trajetória ali, essa experiência com venda de bombons, você começou a atuar na publicidade e abriu a empresa. Isso, a agência ela nasce em 2001. Né? Eu, como todo adolescente jovem, né? Que se descobre gay, ele quer ir embora pro Rio de Janeiro e comigo não foi diferente, né? E aí o meu irmão, ele chega para mim e fala assim, Davi, você gosta de publicidade? Eu trabalhava na Mr. Cat nessa época. E eu trabalhando na Mr. Cat, eu fui no segundo mês de Mr. Cat, eu fui 8º lugar do Brasil em vendas. Ô, louco. Porque o Mr. Cat tinha um ranqueamento, né? E aí, obviamente, isso não era em real, era em porcentagem, porque obviamente o colegiado de Volta Redonda é muito menor do que uma Copacabana, por exemplo, ou uma Ipanema, né? Então, mas eu fui 8º lugar do Brasil em vendas, ganhei um boné, com parabéns. Ganhei um boné. Mas enfim, eu tinha o título de 8º lugar do Brasil em vendas. E aí, ali dentro do shopping, eu fui fazendo uns freelas. Para uma loja, para outra, como publicidade, porque eu já tinha feito técnico em publicidade e eu estava no processo de entrar na faculdade. Eu estava ali meio que no primeiro ano da faculdade. E aí, dentro desse período em que eu estava fazendo, trabalhando na Mr. Cat de manhã, fazendo sanduíches de tarde e fazendo a faculdade de noite, eu fazia os freelas, né, para
Eu fiz 10 freelas naquele ano. Que foi no ano de 2000 isso. 2001. E aí eu tinha ganhado uma grana que tinha sido maior do que o ano inteiro de trabalho naquela loja. Caramba. E isso era um período de Natal. Então, ou seja, eu comecei a fazer comecei a desenhar essas campanhas em meados de outubro para elas serem lançadas em novembro, dezembro. E aí, ao mesmo tempo, eu queria ir embora. Eu queria ir embora pro Rio, porque, enfim, a vida era mais livre lá, todas as coisas aconteciam de uma outra maneira. E aí, o meu irmão chega para mim e eu consegui a transferência, até por conta do meu ranqueamento. Então, eu consegui uma transferência, consegui uma vaga. E aí o meu irmão chega pra mim e fala assim: Davi, o que você acha de, ao invés de você ir pro Rio, a gente não monta um negócio aqui? O meu irmão tinha um escritório de arrumar, como meu irmão acabou fazendo informática, de arrumar computador. E o meu irmão acabava me ajudando muito nas criações de alguns layouts, algumas coisas. E aí ele falou: por que a gente não monta uma agência de publicidade? Aí eu peguei e falei assim, Ele falou: pô, você ganhou esse dinheiro aí nesses 3 meses de trabalho e tal, se a gente ganhar... Aí eu acho que o salário mínimo na época era dos R$180. Se a gente ganhar R$150, tá bom, já tá trabalhando pra gente, melhor do que ganhar 180 trabalhando pro outro. Falei, faz sentido. E aí eu agradeci a oportunidade no Rio e acabei ficando. Depois eu vim descobrir que, na verdade, ele não queria que eu fosse embora. Então eu brinco dizendo que a agência nasceu do amor. Poxa, que legal, cara. Do amor entre irmãos, do amor entre família, e mais uma vez a família envolvida e apoiando nas minhas decisões, naquilo que eu gostava. E meu irmão, curiosamente, na verdade, quando ele começa o 2º grau dele em informática, ele queria ter feito técnico em publicidade. E minha mãe meio que falou: não, informática, porque informática é a coisa do sucesso, é do futuro, não sei o que lá. E ele acabou cedendo a orientação dela, né? E aí depois meu irmão vai para a faculdade, faz arquitetura, depois ele faz pós-marketing. E aí a agência começa ali no ano de 2001, dezembro de 2001. É quando a gente começa. Mas aí você já começou como uma agência sem ter uma formação? A gente chamava de agência, mas na verdade não era. Não era. A gente fazia cartão de visita, hoje nós seríamos, da época, o que a gente conhece hoje como birográfico. Entendi. Acho que é isso. A galera que faz um cartãozinho de visita, faz um imã de geladeira, faz um cartaz. Era o que a gente meio que fazia ali. Obviamente que, assim, essa minha cara de pau, que todo vendedor tem que ter, me dava uma autonomia de chegar nos lugares e me apresentar como. E eu ia, e eu fazia, e eu ia nos lugares. E aí eu lembro que dentro dessa campanha toda que a gente fez nesse ano... eu não vou lembrar todos os clientes, alguns já nem existem mais, mas a gente fez a própria Mr. Cat, a gente fez uma joalheria que chamava Joalheria Lotte, se eu não me engano, que era do pessoal Brasil, da família Brasil. Eu, no caso, né? Fiz a Gap, a extinta Gap, que era lá no Retiro, da Fran. E a Fran, na verdade, foi uma das primeiras... A Fran foi a primeira pessoa a me dar oportunidade. Porque dentro das minhas vendas, eu gastava meu dinheiro na loja dela. E aí, como eu me formei em técnico de publicidade, um dia depois da minha formatura, ela me ligou. Falou assim: Davi, então, você se formou em publicidade, né? Eu queria saber se você está formado, você pode trabalhar, né? Falei: posso, falei pra ela. Então, eu tô precisando de alguém, eu queria que alguém me ajudasse com as minhas coisas e tal, não sei o quê. E aí eu ia lá pra loja da Fran e ficava no telefone ligando pro cliente. Oi, fulano, aqui é o Davi da Gap e hoje a gente tá com uma promoção do não sei do que, ou a gente vai lançar a coleção tal dia. E era o meu trabalho de publicitário que eu ficava fazendo dentro da loja dela. E aí, obviamente, a gente fazia os convites, aí a gente descobria, e aí uma vez eu inventei um catálogo, que na verdade, não é que eu inventei, eu remodulei um catálogo, que hoje seria os encartes de mercado, Sim. Só que para roupa. Olha só. E aquilo foi um sucesso, as pessoas chegavam na loja com aquele catálogo, porque elas queriam aquela roupa. Era pra uma ativar roupa, aquela compra ali. Era roupa em cima de um tecido branco, recortado com preço, e aí a gente montava kits, sugestões, aquela blusa com aquela calça, enfim.
E aí aquilo foi um sucesso. E dentro disso, o Júlio da Glass, em Barra Mansa, na época ainda existia Glass em Barra Mansa, hoje é só aqui na Rua 18, ele viu aquele material, chegou na gráfica Drummond, e falou assim, eu quero isso aqui. E aí o Roberto pegou e falou assim, eu não sei fazer, mas eu sei quem fez. E aí ele me deu o telefone, me passou o meu telefone fixo, porque não tinha celular na época, fixo. E aí o Júlio me ligou, e aí eu vim a Barra Mansa de ônibus. Vim a Barra Mansa conversar com o Júlio para poder a gente ver como a gente fazia. E aí começa outras pessoas a me conhecerem através desses trabalhos. Então, Gap, fiz Conexão, fiz Glass, faço Glass até hoje, nós estamos falando de 20 e poucos anos. Caramba. A Cronológica, que hoje quase ninguém mais conhece como Cronológica, porque todas viraram Vivo. Vivo, Então, eu sou da época da Telefônica. Olha quando só. o Giovanni tinha uma loja na São João, que é onde, se eu não me engano, hoje é a loteria, e uma loja em Campos Elíseos. Hoje ele tem 68 lojas e eu tô com ele até hoje. Cê sabe, só fazendo um parêntese aqui, é muito importante falar isso, porque quando as pessoas estão começando, e não é diferente comigo, tá? Mas quando a gente está começando, a gente tem muito essa visão de grandiosidade, né? O vendedor, ele fica muito encantado com a possibilidade de crescer financeiramente através das vendas, porque talvez um pouco por conta dessa vontade, dessa gana de crescer Sim. e tal, mas é legal deixar claro que você começou com esses clientes quando eles também estavam começando. Exatamente. É isso. E às vezes, assim, eu tô falando isso porque às vezes tem alguém nos ouvindo, nos assistindo agora, que tem a oportunidade de abraçar negócios que também estão começando assim como eles. Exatamente. Mas que estão mirando no cara que está muito distante, sabe? E eu acho que o mais importante disso é a gente conseguir compreender quem tá junto, sabe? Porque obviamente que durante a minha vida passaram algumas pessoas que só quiseram aproveitar. Sim. Que só queriam pegar o menino da publicidade ou o menino do marketing, né? Que é assim que as pessoas dizem, né? O menino do marketing, para de repente se beneficiar, e aí eu fazia o meu trocado ali e ia embora, às vezes dava até mais do que realmente havia cobrado. E eu fui aprendendo também com o tempo, né? A entender quem são essas pessoas, quem tá com você e quem não está. Ótica Modelo, por exemplo, ela completa esse ano 80 anos. Eu fiz a campanha dela de 70. Olha só. Olha só, cara. Mentira, eu fiz a campanha dela de 65. Ou seja, eu tô há 15 anos. 15 anos com eles. Porque eu fiz a de 70 também. Eu fiz a campanha dela de 65 anos. E aí, a Glass, eu fiz a campanha dela de 10 anos. A Glass tá com 32. E aí tem um ponto importante, Davi. Porque, cara, não é qualquer um que consegue manter um cliente por 15 anos. Qual que é o segredo, cara? O segredo é comprometimento, respeito, sinceridade, assumir erros. Existe uma grande tendência dos novos profissionais, e aí eu estou falando de uma maneira geral, de transferir responsabilidade. Eu transfiro a responsabilidade. A água está quente. Mas está quente porque o fulano esqueceu de ligar o filtro. O fulano esqueceu, mas você não pôde olhar. Você não podia fazer isso. Você não podia ver. Então a gente tem que parar de transferir responsabilidades. Esses dias aconteceu uma situação com um cliente meu, que era para produzir uma camisa. E aí, essas camisas que tem um monte de patrocínio e tal, não sei o que, e houve uma falha, que no final tinham que entrar mais 2 marcas. Só que essas 2 marcas acabou elas sendo definidas quase que assim naquela prorrogação do segundo tempo. Sim. Então, na hora de fechar o arquivo, acabou não enviando o arquivo correto. Ok. Foi pedido nos 15 minutos do segundo tempo. Mas a responsabilidade era nossa. Sim. Eu não vou falar para o cliente, o meu criativo, ou o meu designer, ou o meu atendimento. Não, nós erramos. Quando a agência acerta dentro da agência, eu dou nome. Uhum. Foi o fulano que acertou. Mas quando erra, somos nós. Nossa, isso aí é ouro, cara. Isso que você passou é ouro, porque
talvez esse seja o grande problema que está impedindo alguns empresários de crescer. E eu vejo isso no dia a dia enquanto consumidor. Você já deve ter visto Sim. também, né? Sim. Eu tive um cliente uma vez que pegou... Sempre perto do pagamento alguém tem uma observação para fazer, né? Porque a gente tem o FII mensal, né? FII mensal é o pagamento fixo que uma agência recebe pro trabalho que ela executa, né? Então você tem lá um X reais por mês e tudo. Então sempre perto do FII mensal tem um cliente ou outro que quer fazer alguma pontuação sobre o seu trabalho. E aí uma vez uma cliente chegou para mim e falou assim, porque eu tô achando que não tá dando certo, que não tá funcionando, que não sei o que, tá. E eu fiquei doído. Porque todo mundo tem um pouco de vaidade, eu não sou diferente. Né? A vaidade, ela precisa ser moderada, e a vaidade moderada, ela é sadia. Sim. Né? E aí eu fiquei doído com aquilo. Dediquei uma semana do meu trabalho a ficar dentro da loja dela com um contador, e eu contei todas as pessoas que entraram dentro da loja dela. E eu fui contando e anotava sempre no final do dia. No final e quantas vendiam. E quantas não compravam, e enfim, quantas falavam, não gostei, não era essa cor. E eu fui fazendo anotações. Quando chegou no final daquela semana, eu falei pra ela, olha, eu não vou lembrar os números agora, tá? Mas vou chutar. Olha, entraram 60 e poucas pessoas na sua loja. 2 compraram. Será que o problema tá comigo mesmo? O meu papel, enquanto publicitário, comunicador, é levar o cliente até a sua porta. Da porta para dentro, é o vendedor que faz. Nossa. Não sou eu. Seu produto é bom? Seu produto será que não tá caro? Será que o seu cliente não tá querendo uma outra coisa diferente de você? Será que o atendimento... Será que seu atendimento é bom o suficiente? Porque as pessoas, nessa palestra que eu fiz no Unifoa, eu fiz questão de começar, porque assim, era uma palestra só para estudantes de publicidade e jornalismo, e eu quis começar fazendo relembrando eles o que era publicidade, o que era propaganda, o que era assessoria de imprensa e o que é agência de marketing, né? E o que seria marketing, né? E marketing é estudo de mercado. Qualquer outra coisa que a pessoa faça diferente disso é comunicação. Então, uma agência que se intitula agência de marketing, que não faz pesquisa, ela não é agência de marketing, ela é uma agência de comunicação. Uma agência que se intitula agência de marketing, mas não vai para a rua e não consegue avaliar os dados que ela trouxe para dentro de casa, ela não é uma agência de marketing. Ela é uma agência de comunicação. E tá tudo bem. Isso não é um problema. Não tô levantando uma bola para fazer um problema. Tá tudo bem. Ela só precisa entender o que ela tá vendendo. Se posicionar do jeito certo, talvez, né? Se posicionar do jeito certo. E aí, assim, a única coisa que eu vou deixar a pulga aí é, se a pessoa não sabe colocar o nome correto nela, ela não vai saber fazer direito. E agora... Ela não vai saber fazer direito pra você. Porque é o que precisa ser avaliado. E aí, é a tal da bolha. Não, todo mundo gosta desse tipo de roupa. Todo mundo é quem? Quem é todo mundo? Quem é esse todo mundo? Quantos são? Ninguém assiste televisão. Ninguém é quem? A generalização é preocupante. Não tem ninguém ouvindo rádio. Quem? Quem que é ninguém? Porque ninguém é muita gente. Ou pode ser ninguém. Todo mundo tá no Instagram. Todo mundo quem? Porque é isso. São as perguntas que têm que ser feitas. E quando você se indaga sobre esse quem, todo mundo, quem... Você começa não, tem um negócio aí que... Porque a gente não pode avaliar até aonde o nosso braço mal alcança. A venda e o cliente, ele vai muito além disso. Sim. Né? Eu tenho cliente que é classe CD. Será que todo mundo CD tá no Instagram? Penso que não. Provavelmente Volta não. Redonda é uma cidade extremamente envelhecida. Quantidade de idosos que a gente tem. Será que todo mundo tá no Instagram mesmo? Provavelmente não. Ou será que esses idosos estão no Facebook? Assistindo TV. Ouvindo rádio. E falando sobre isso, Davi, você tem essa conexão com várias mídias, né? Sim. E a gente até estava falando há pouco sobre isso, da importância de entender o potencial que essas outras mídias tradicionais têm. E eu queria que você trouxesse um pouco pra gente da tua visão enquanto publicitário. Por que essas mídias tradicionais, elas não estão perdendo espaço para a internet? Ou se estão... Eu queria que você trouxesse um pouco aí desse conhecimento. Na verdade, eu entendo muito, e eu acho que... eu acho não, é isso. A comunicação, ela é um combo de ações, né? Estar na internet é muito barato.
É barato estar na internet se você for comparar com os veículos tradicionais. Então é muito barato. Até porque um patrocinado hoje no Instagram é o quê? O mínimo é R$7,50? É $1. É, entendeu? Então nós estamos falando de $1. Então qualquer pessoa que tenha $1, e aí convertendo a gente está falando de R$6, é. Ela pode estar na internet fazendo patrocinado. A questão é, o produto dessa pessoa realmente é bom? O produto dessa pessoa realmente é confiável? Só porque eu vi ali ou porque ela fez bonito, e aí você, com um telefone bom, a gente sabe que a gente consegue fazer vídeos bons, com bom gosto, é igual você decorar a casa sem dinheiro, você consegue fazer coisa boa, é possível fazer. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa pagar por coisas caras, mas é possível mascarar coisas, né, através da internet. E aí quando você tem uma empresa, um cliente, uma marca, que ela está na internet, porque eu também não estou dizendo para não estar, tá? Que ela está na internet, mas ela também está na televisão, ela também está no rádio, ela também está no jornal, ela também faz folheteria, e aí daqui a pouco você anda na rua e você vê um Bosdor passar. Que é isso, ninguém vê Bosdor, ninguém quem? Olha quanta gente. Nossa, São 300 e poucos ônibus só de uma viação. Olha quantos usuários nós temos de ônibus. Quem que é esse ninguém que está vendo o Bosdor? Ninguém vai andar de carro. Quem que é esse ninguém que está vendo o Bosdor? É. Quem que é esse ninguém que está andando de carro que não vai olhar para trás de um ônibus? Total. Entende? Então assim, as pessoas agora elas escutam só Spotify. Quais pessoas? Porque muitas pessoas dentro do carro, elas não têm a conexão. Às vezes tá no AM/FM. Não, exatamente. Não tem conexão Bluetooth. Não tem um telefone com internet. Sim. Ou nem sabe fazer. Descarregou o telefone. Descarregou o telefone e ela tá ligada na rádio. Sim. E ela tá ligada na rádio do trabalho. A rádio ela tem picos, né? Que é o horário ali, o horário nobre de uma rádio entre 6 da manhã e 10 da manhã e 9 da manhã. Depois ela volta entre 11 e 1 da tarde. E aí depois entre 17 e 19 horas são os horários nobres de uma rádio. Que são os horários em que as pessoas... Os horários de rush de qualquer lugar. Sim. Que as pessoas estão dentro do carro. Por que será que esse é o horário nobre de uma rádio? Porque as pessoas realmente não escutam dentro de casa. Elas escutam quando elas estão na rua. E aí, se a gente fosse pensar uma estratégia, assim, porque o que a gente está falando aqui é a importância de estar nesses lugares, nessas mídias tradicionais, para que você não só pareça ser, para que você seja de fato. Sim. E aí, de repente, vamos pintar um cenário que uma marca de qualidade, que faz um trabalho bacana, ela tá querendo ganhar mercado. Então, ela veio, quer ganhar mercado, e aí ela fala, Davi, cara, a gente precisa ganhar mercado, quero estar em todas as mídias, quero estar conhecida. Eu queria entender se essa marca hipotética teria mais efetividade ela só investindo no anúncio porque é mais barato, ou se ela teria mais efetividade se ela tivesse omnichannel, né, em todos esses canais, e qual é a vantagem de ser conhecido ao passo também que você é acessível através do digital. Sim. Na verdade, a primeira coisa eu acho é entender o quanto de verba esse cara tem. Tá. Né? Porque se o cara tem só 3 mil, é melhor que ele fique só na internet mesmo. Mas de repente ele tem 50. Ou de repente ele tem 10, e aí a gente consegue dividir um pouquinho para ele fazer na TV, ou um pouquinho para ele fazer na rádio, ou ele faz um testemunhal de um jornalista. E aí você, primeira coisa, na verdade, é entender que verba que é essa que esse cara tem. Né? Então, assim, só que, obviamente, quando você consegue estar nos lugares, e aí tem uma coisa que a gente sempre tenta fazer lá na agência, eu acho que por isso eu tenho clientes há tanto tempo, os mesmos clientes há tanto tempo, respeito com a verba do cliente. Tá? Bacana. Nunca fiz nenhuma, já teve casos aqui de agências que fez cliente vender carro para poder pagar a mídia. E, obviamente, aquilo acaba. Porque é isso. Se o cliente só tem, sei lá, eu só posso gastar R$2.000 por mês, ok, então nós vamos pensar o que a gente consegue fazer com esses 2.000. Com R$2.000, ele consegue fazer um testemunhal por semana num programa de rádio, porque custa R$180.
Então ele vai dar menos de 1.000, e aí esses outros 1.000 ele coloca e faz de tráfego pago. Mas ele tá ali na rádio, aos pouquinhos. Eu tinha um cliente que anunciava patrocínio de programa. Não sei se você já viu, mas esse abre e fecha. Sim. Jornal Hoje, um oferecimento, né? Fulano de tal. E aí eu tinha um cliente que patrocinava Caldeirão do Hulk. Ele só fazia aquilo. Custava na época, acho que R$1.800. E que hoje não é muito diferente disso não. Se eu não me engano hoje, eu acho que custa 3 e pouco. Todo sábado abre e fecha. E ele ficou tipo 1 ano. O comentário que a gente tinha sempre pra todo mundo: gente, a Gleice vive na televisão. Ela só tava no sábado. Caramba. Abrindo e fechando o programa. Então o continuismo, né, a continuidade das coisas é que fazem fazer diferença. Você vir com um boom e sumir não te leva a lugar nenhum. É a persistência. E isso é para venda, isso é para comunicação, isso é para um negócio, né? Então assim, a pessoa que acha que vai fazer dinheiro da noite pro dia, desculpa, mas é só se você roubar ou se você entrou em alguma mutreta. Porque Pirâmide. Do contrário é trabalho. Do contrário é trabalho. Entendeu? Eu fiz uma postagem esses dias que era um memezinho, né? Descobri que para poder ficar rico sem trabalhar é só fazendo falcatrua, então vou ter que fazer como os incas e os astecas, vou ter que estudar. Então assim, é meio que isso. Então, a comunicação, ela precisa... É uma ciência. E a venda, ela tá muito atrelada à comunicação, porque no final da história, o resultado é na venda. É Sim. isso que você precisa. Sim. Né? Então, assim, você precisa chegar lá nesse lugar de saber que você está se tornando algo acima dos seus concorrentes. Avaliar o concorrente para ficar nessa perseguição, detesto. Uma vez uma cliente ligou pra mim e falou assim: só aparece coisa do fulano pra mim. Eu falei: é claro, você fica o dia inteiro olhando a coisa do fulano, você já entrou na sua rede social? Começa a entrar na sua rede social 3 vezes por dia, que você vai ver que vai começar a aparecer coisa dele pra você. Vai aparecer coisa sua pra você mesma. Sim. Agora, você só fica olhando seu concorrente, as coisas do seu concorrente, o algoritmo vai entender que você gosta que você muito gosta dele, do seu concorrente. Por isso que só aparece coisa dele pra você. Aí, pessoal, fica a dica Você tá aí. o dia inteiro. E você sabe uma outra coisa que eu vejo muito, Davi? É o pessoal que cria conteúdo pro concorrente. E aí já quero pegar um gancho com isso aí, porque é muito importante a gente saber falar a linguagem do cliente, né? Sim. Isso parece óbvio pra gente que tá no dia a dia fazendo esse tipo de conteúdo, mas às vezes quem tá iniciando tem essa dificuldade, né? E tem alguma estratégia que você indica assim para que essa pessoa que tem uma linguagem mais técnica, que acaba trazendo muito mais o concorrente do que o cliente, o que essa pessoa pode fazer, cara? Cara, eu acho assim, para você falar de um produto ou do seu serviço, primeira coisa que você tem que fazer, fala com verdade. Fala com verdade sobre aquilo que você faz, daquilo que você acredita. Porque quando você faz isso verdadeiramente, quando você conta história, contar história, sabe? O Davi só usa roupa branca. Que eu acho que isso já ficou claro para todo mundo, que o Davi tá sempre de branco. Então o Davi tem uma história por detrás de estar sempre de branco. As pessoas compreendem que história é essa que está por detrás do Davi de branco. Ninguém questiona mais por que o Davi está de branco. E aí você precisa construir histórias, sabe? E aí quando você vai fazendo isso, você está construindo a sua história e pessoas vão começar a se conectar com isso. A rede social, e falando em rede social, ela é o que é? Uma rede social. É uma rede para socializar, né? Ela é um meio para socializar. Não é nada de diferente disso. As pessoas começaram a criar a rede social para virar uma vitrine. Mas aí você pensa o seguinte: quem que fez sucesso fazendo isso vitrine? Pessoas. Foram pessoas. Não foram propriamente marcas. Elas podem ter se transformado marcas depois. Sim. Boca Rosa fez uma marca, né? A Pugliese fez uma marca. Mas primeiro foram pessoas. Então, coloque a sua cara, fale. Mas eu tenho vergonha. Você vai ter vergonha na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, talvez até na 10ª ou na 20ª. Mas uma hora... Isso destrava, né? Isso vai destravar. Essa chave vai virar.
É a persistência que faz isso virar. E aí, quando você já estiver se sentindo muito confortável em fazer e olhar o seu vídeo lá do primeiro, você vai detestar aquilo. E quando você estiver lá no 100º vídeo e que você voltar lá no 20º, que você já achava que estava boa pra caramba, você vai detestar aquele também. É verdade. Porque é uma grande evolução em todos os momentos. Então, assim, conte histórias sobre o que você faz. E, de verdade, tenha o concorrente ou tenha outras marcas ou marcas similares como referência. Né? Não como cópia, não como eu preciso fazer. E tem uma outra coisa que eu percebo muito que acontece, é assim... A rede social, ela engana, né? Sim. Porque ela engana. Você olha a rede social lá do fulano, você fala, nossa, fulano tá bombando. Será que tá mesmo? Às vezes não. Às vezes não, cara. Será que o restaurante dele tá cheio mesmo? Será que a loja dela tá cheia mesmo? Será que tá rolando? Será que é desse jeito? Ou será que isso tudo é uma grande... ação que foi montada e ela faz isso, né? Muito bem. Entendeu? Mas no final da história, será que isso tá rolando mesmo? Porque é um pouco... na verdade, é isso. Então, acho que quando você tá o tempo todo preocupado com o que o outro tá fazendo, você deixa de pesquisar, você deixa de estudar, você deixa de olhar coisas novas, né? Você deixa de se aprofundar no seu próprio negócio. Perfeito. Você deixa de um monte de coisas que vai amadurecer o seu negócio, sabe? Não é pra você virar uma bolha, não é pra isso, não é pra você, eu preciso, né, eu vou ficar só... Não, você precisa... Tem um limite pra fazer benchmark, né? É, limite. Não dá, porque não dá. Senão você vira tipo um perseguidor do seu concorrente. Perseguidor. Aí é bizarro, né? E já teve alguma experiência assim que você teve como consumidor muito negativa, com alguma marca, com alguma empresa, assim, que você falou, nossa, cara, esse vendedor aí não entendeu o que é venda? Já rolou, assim, alguma vez? Não precisa citar a marca, tá? Se não quiser. Cara, você sabe que, na verdade, eu vou te falar que eu acho que não. Primeiro porque eu acho que eu sou uma pessoa um pouco conhecida aqui e acaba que eu entro nos lugares, as pessoas meio que sabem quem eu sou. Então, isso já... pra mim torna um pouco mais fácil, sim, tá? E, pelo amor de Deus, não tô dizendo aqui que eu sou especial alecrim dourado, não, tá, gente? Ou girassol do campo, do deserto, não sou isso não, tá? Mas é porque isso torna um pouco mais fácil, porque às vezes vem o dono da loja falar comigo, vem o gerente, então o vendedor ele se coloca numa posição que ele fica desconfortável de repente fazer aquilo de maneira diferente do que deve ser. Então isso pra mim é mais fácil. Mas aí eu vou citar médico. Tá. Beleza. E isso não tem muito tempo não, tá? Semana passada, e na verdade eu tô tentando uma consulta com o médico, já tem desde junho. Ele simplesmente marca, e ou ele não aparece, ou ele fica me deixando esperando 2 horas. Nossa. 2 horas e pouca. E aí nós temos 2 questões, e aí vamos falar de publicidade médica, né? Uma, se ele acha que eu não sou ele ou qualquer outro médico, se ele acha que o paciente não é um cliente, beleza, mas paciente não é cliente. Então eu sou pelo menos uma vida. Sim. E se eu tô indo no médico é porque eu tô com um problema. Sim. E se eu tô com um problema é porque eu preciso de atenção. E se eu preciso de atenção, eu não posso ficar 2, 3 horas esperando uma recepção. E nem ficar desmarcando e... Então, se ele acha que eu não sou um cliente, eu sou pelo menos uma vida. E não, penso eu que não é assim que se trata uma vida. E aí, beleza, então ele entende que eu sou um cliente. Muito menos. Caramba. Porque é a mesma coisa. Na minha cabeça é assim. Vou numa loja comprar uma roupa e fico plantado na porta esperando 3 horas um vendedor me atender. É a mesma coisa. Sim. Ou eu vou pra um restaurante e fico sentado na mesa esperando 3 horas um garçom me trazer uma água. Sabe onde acontece muito isso? No banco também. Banco. Assim, hoje a gente quase não vai no banco porque quase é tudo digital, graças graças. Nossa senhora, graças. Mas você imagina, uns bancos mais tradicionais, né? E, cara, você fica ali horas. Criaram algumas leis, né? Pra você que não pode mais agora mais de 30 minutos, etc e tal, mas fica horas. E assim, será que... O que tá por trás disso? Que impede esses vendedores que talvez ainda nem entenderam que são vendedores assumirem o lugar deles? Será que falta algum soft skill, será que falta alguma habilidade ali? Eu acho que falta
Bom senso. Bom senso. Acho que é bom senso, é mais simples. é mais simples. Acho que não tem nenhum termo em inglês pra falar sobre isso, não. Acho que falta bom senso mesmo. Porque assim, como eu gostaria de ser tratado. Perfeito. Como eu gostaria que fosse feito comigo. E eu acho que a venda é sobre isso. As relações são sobre isso, né? A amizade, o amor, o trabalho, as relações, elas são como eu gostaria de ser tratado dentro disso, como eu gostaria que fosse feito. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha Mameto sobre uma pessoa que eu não vejo há, sei lá, 15 anos, que nem mora mais aqui, tá morando em outro lugar. E aí ela pegou e falou assim, você conhece essa pessoa? Eu fiquei olhando, puxei a foto, obviamente 15 anos depois ela tá envelhecida, eu também tô. E aí eu falei assim, conheço, o nome dela é esse? É esse mesmo. Aí ela veio tecendo milhões de comentários positivos a respeito de mim. Ou seja, uma pessoa que conviveu comigo há 15 anos atrás e que a gente não está mais junto, falou coisas boas sobre mim, coisas que eu nem lembrava que eu havia feito, comportamento que havia tido, em situações que havia acontecido. E que, mais uma vez repito, não estou dizendo que eu sou alecrim dourado, sim. Mas é sobre a gente deixar algo bom pro outro, sabe? E eu acho que isso cara, o vendedor, ele é isso. O vendedor, ele é isso. Até porque muitas das vezes, muitas das vendas, elas estão diretamente ligadas a algum problema psicológico. A pessoa tá triste, ela precisa comprar uma roupa. Caramba. A pessoa separou do marido, ela precisa cortar o cabelo. Ou ela tomou um chifre, ela precisa fazer uma massagem. Tem a ver com autoestima, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com todas as coisas. Isso é verdade. A maioria, principalmente o consumidor que esqueci a palavra agora, mas o consumista, né? O cara que é eufórico com isso, que tem a mania de gastar, né? Essa pessoa principalmente. E aí esse vendedor tá fazendo o quê? Nossa. Como que é lidar com isso, com esse cara? Será que ele tá tendo uma boa palavra? Será que... Não é dizer pra esse cara não comprar, não, porque afinal de contas ele é vendedor. Sim. Mas por detrás da venda da caneca, o quanto eu ajudei esse cara? Qual o sentimento que ele tá entregando, né? Pra inclusive ele continuar na minha carteira. Claro. Você vê, a minha mãe, ela vende roupa. E a vida toda eu acompanhei ela vendendo as coisas, sabe? Ela ela criou a gente ali nesse mundo das vendas. E pra mim... Entre as malas, né? As sacolas e... Cliente passando em frente à TV Globinho, a gente... isso né? Então, pra mim, venda sempre foi muito natural por isso. Mas tem uma coisa que eu vejo, Davi, que fez e faz toda a diferença, que até hoje minha mãe vende roupa, que é essa questão de vender ouvindo. E estar presente ali com o cliente, de dar atenção. Você acha que é possível? E aí, assim, tudo bem se você achar que não é e que é também. Aqui não tem problema discordar, não. Mas assim, é possível uma pessoa vender sem ouvir o cliente? Eu acho impossível. Eu acho impossível. Bom, no meu entendimento, eu acho que não deveria ser possível, pelo menos. Acho que não deveria ser possível isso. Porque, cara, você tá ali, tem cliente que fica vamos falar de loja de roupa, né? O cara, ou de carro. O cara que compra um carro, ele não entra na loja de compra. Ele fica indo ali, sei lá, 10, 12 vezes para fazer uma compra de um carro, né? Principalmente um carro popular. Um cara que vai comprar um carro classe A, ele entra e compra e vai embora, né? Ele não tem relação nenhuma, mas... só que essas pessoas, e aí uma outra coisa que precisa ficar claro classe A, é isso aqui de gente. Então ela não é parâmetro de estudo para nada. Inclusive, Volta Redonda, se bobear, a gente conta nos dedos quem é classe A. A gente conta nos dedos quem é essa gente de classe A. Então, uma loja que abre em Volta Redonda para o público A, já vi algumas fecharem. Porque o cara classe A, ele tá indo pro Rio de Janeiro. Ele tá, inclusive, indo passar o final de semana dele em Nova York e ele volta na segunda. E ele compra lá. É verdade. Ele não tá preocupado em comprar aqui. Mas, respondendo essa questão, para mim, eu acho isso o fim. Dentro desses 22 anos aí, eu tento conversar. Eu não faço treinamento de equipe. Não é o que eu faço. Não sou contratado para isso. Mas acaba que o fato de eu
gostar de venda, de querer compreender o que está acontecendo com o cliente, e a experiência, percepção. Eu consegui uma vez perceber que tinha uma vendedora roubando a loja. É mesmo? Porque a gente fazia a propaganda, eu acompanhava muito de perto, a loja estava sempre cheia e na hora do resultado não tinha. Ué, mas não é possível. Não é possível, não pode. Ah, a gente tá vendendo... Aí me alertou a gente tá vendendo muito em cartão. Falei, é? Aí eu falei com ela assim, olha suas câmeras. Aí ela, não. Eu falei, tá, não olha hoje. Mas um dia você olha suas câmeras. E aí ela foi fazer compra. E aí quando ela voltou, só tinha acontecido 2 ou 3 vendas no cartão. E aí ela lembrou de mim e foi olhar a câmera. E a vendedora fazia o que eu tinha insinuado que ela fazia. Putz, cara. Todas as vendas que entravam em dinheiro, ela botava no bolso. Caramba. E isso, a vendedora dela era praticamente a gerente e ela estava com ela já há 1 ano, aí você imagina. Nossa, cara. A loja fechou. É o impacto que isso gera, né, pro empreendedor. Então, contei isso para dizer esse tempo todo de experiência de mercado com relação à publicidade, loja, lojista e vendedor e tal. É muito importante a gente conseguir realmente, de fato, ouvir pessoas, né? Falar com as pessoas ouvindo. Eu lembro que quando eu fazia a venda e que alguém ia comprar, sei lá, Mr. Cat, sapato, a pessoa ia comprar o sapato, praticamente a maioria do público era homem, apesar de vender feminino. Ia comprar um sapato que ela me dizia que era no casamento, a gente tinha os caderninhos, depois eu ligava pra saber. E aí, como é que foi o casamento? Foi legal, não foi legal? Gostou, não gostou? Né? Boa maneira, a pessoa às vezes nem esperava, às vezes nem me dava atenção mesmo. É o pós-venda, né? Ela nem me dava atenção. Ela até achava um absurdo eu estar ligando pra ela, entendeu? Mas eu fazia a minha parte e daqui a pouco esse cara voltava e falava, quem que me ligou aí mesmo pra saber o negócio? Eu falei, fui eu. E ali você criava a relação com aquele cara. Sensacional, cara. Então acho que e eu acho que isso falta hoje em dia. E tem uma coisa que eu percebo muito que falta, as pessoas não são vendedoras. Elas estão vendedoras. E que é diferente. Sim. Eu estou vendedora até conseguir alguma coisa melhor. Eu estou vendedora até eu conseguir eu fazer recepcionista de um médico, eu vou ser vendedora até eu conseguir um emprego num restaurante. Como se trabalhar fosse com um trampolim para alguma outra coisa que você está esperando. E não é. Não é. E não é. E não é. É o que você falou, a gente vende o tempo todo. Eu tenho clientes que têm vendedores que ganham R$5.000. Sem uma faculdade. Eu acho que tá bom. Eu conheço gente que fatura... Tem faculdade que tá ganhando 2,5. Eu conheço vendedor que tá para mais de 10, 15, cara. Sem faculdade. E assim, isso tem a ver com o que você falou. Acho que também saber se posicionar, entender, levar a sério aquele trabalho como uma carreira. E aí, só fazer um aspas aqui... Isso não é uma apologia ao esvaziamento das universidades, hein? Sim. Porque isso é uma coisa que eu tenho falado muito. O jovem de hoje em dia, ele precisa ir para a faculdade. É necessário. Né? O que a gente está falando aqui não te dá diploma para você achar que você vai sair daqui sendo um vendedor. Até porque nós dois somos formados, né? E ainda assim não te dá diploma para isso. Não. Sabe? O esvaziamento das universidades tem me assustado muito. Muito, profundamente. Mas é um pouco do imediatismo, sabe, Davi? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Você acha que não? Não sei. Eu acho que tem um pouco da falta de percepção da importância de hoje em dia do jovem. Ele acha que se ele ficar dançando de sem cueca no TikTok, ele vai ganhar dinheiro. A menina acha que só o fato dela ser bonita e fazer uma foto sensual aqui assim, isso vai dar dinheiro para ela. Essa falsa popularidade de que você faz alguma coisa de importante que está fazendo com que efetivamente as pessoas não queiram se profissionalizar. Nossa. Eu acho que é isso. Eu acredito muito nisso. Porque é isso. Acaba que, na verdade, quando você está com o celular na mão e que você vê o tempo todo alguém, né, acontecendo alguma coisa,
Um mês atrás a Luísa estava se declarando, ou 2 meses, sei lá quanto tempo, se declarando. E aí um tempo depois ela já estava separando. E aí ela já estava na Ana Maria chorando. Aí daqui a pouco a pessoa já estava, todo mundo fazendo um mapa de todo o lançamento do CD dela. E se você olhar, não sei se você viu isso, você viu não? A Lu que comentou comigo. Um mapa de que tá toda a história ali. E a última faixa do EP dela é Ana Maria, que chama. Gente, vai estudar. O que você tem com a Luísa? Vai estudar, coração. Você faz comunicação. Se você não faz, não se preocupa com isso. Deixa pra quem é da comunicação se preocupar. Do contrário, vai estudar. A Luísa não tá ligando pra você. Sabe? E aí é legal até pensar o seguinte: beleza, de repente a pessoa tá fazendo dela ali. Agora tem uma moda que começou de live NPC, né? Não sei. Sim. Você deve ter visto isso. E assim, cara, beleza, a pessoa tá lá fazendo o dinheirinho dela e tal. Ok, só que o quanto que será que isso vai ter continuidade, né? Por quanto tempo? E aí, sabe o que na verdade vem? Novamente, a gente volta para uma questão que acaba, querendo ou não, sendo o estudo. Porque se você pegar todas as pessoas que em algum dado momento estouraram por algum motivo, são pessoas extremamente inteligentes. Todas. Sim. Não tem nenhuma pessoa boçal ali. Sim. Não tem nenhuma pessoa sem conhecimento. Nenhuma delas. Tem uma bagagem, né? Que foi construída. Ou ela já era rica, de família rica, e aí o acesso é muito mais fácil. Facilita. Facilita pra caramba. Né? Igual esses memes que a gente vê de podcast. Pô, mano, é só você. Peguei o primeiro milhão, meu pai me deu. Né? Tipo isso, né? Meu primeiro milhão. Eu tinha menos de 30 anos, fui lá e pedi pro meu pai. E aí pronto, né? Então, milionário aos 30. Então, assim, a maioria dessas pessoas, elas já eram alguma coisa, né? Ou se não, elas eram extremamente inteligentes. Se não, elas eram boas pesquisadoras daquilo que elas estavam fazendo. Quem ganhou dinheiro com alguma coisa específica, né? NPC, né? NPC. Começou primeiro porque viu isso acontecendo, não sei aonde, que se eu não me engano foi o... esqueci o nome que ele tem, o Nick. Não chama mais aqui nickname, né? Brasileiro? Teve um cara que eu esqueci. Um cara cabeludo, esqueci o nome dele agora. Você lembra? Felca. É um cara extremamente inteligente que pegou um negócio que estava acontecendo fora do Brasil. O cara tava pesquisando. Sim. O cara não tava só querendo copiar alguém. E ele meio que foi fazer uma brincadeira, né? E aí o negócio virou. É pesquisa, é estudo. É estudo, não é cópia, não é o tempo todo você tá... o Davi fez não sei o quê, o Jeff fez não sei o quê, e aquilo deu certo, e vamos copiar. Não, é pesquisa, é estudo, é uma viagem que você faz, é um livro. Não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. Ok, mas você pode ler um livro. Não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro pra comprar livro. Tá, mas você tem um celular na mão, então você baixa um e-book. Pois é. Vai dar vai pesquisar, vai ler, vai tentar se inteirar de coisas, sabe? Vai tentar compreender sobre o que você tá fazendo. Muito legal. E eu acho que isso tudo, querendo ou não, acaba caindo no universo da venda, porque o Felco está se vendendo. Sim, sim. Né? Então, tudo tem venda no meio. E se ele não está vendendo ali aquela live que está ganhando dinheiro, uma marca vem e patrocina ele. Né? E aí você... a sua credibilidade em cima disso. Vai só ganhando credibilidade. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho um númerozinho ali, que às vezes essa coisa do Instagram ela é muito engraçada, porque tem dia que você consegue ter 10 mil visualizações, no outro você consegue ter 1000. É o jogo deles. Você não, é impossível compreender que matemática é essa. É o jogo deles. Né? Se você posta 10 vezes, você posta uma, enfim, tem um monte de gente que tem um monte de truque aí, né? Tem. E aí eles tentam ensinar isso. Mas é impossível entender quando que você vai ter esse acesso. Mas algumas marcas acham que é bom eu estar ali. Sim. Como eu fiz a campanha da Unimed. Me contrataram por eu ter a empresa. E aí era uma campanha para falar de plano empresarial. Independente de se ia ter 200 ou 50 ou 1000, a figura era importante para aquele segmento. E isso faz parte dos negócios, isso faz parte das vendas. Compreender que figura que é essa.
você construir essa credibilidade também, né? E assim, hoje eu fiz uma ligação com uma pessoa que a gente está fazendo um trabalho junto, uma publicitária que a gente está fazendo um trabalho junto, e aí a gente estava falando sobre o que seria a persona do vídeo e tal, não sei o que, é uma empresa da área da arquitetura, e aí ela queria trazer uma pessoa que era da área do jornalismo para ser a persona. Eu falei, cara, vamos... É óbvio, mas na hora eu falei para ela, vamos trazer um arquiteto para falar sobre... Ah, mas quem que tem número de... Eu falei, não é sobre número de seguidores, é sobre credibilidade. Sobre credibilidade. Quem é a pessoa, de repente, mais antiga que tá fazendo aí, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe quem é, ou que todo mundo já ouviu falar. Ou que pelo menos... Ou todo mundo é muita gente, né? Ou que pelo menos as pessoas do segmento já ouviram falar. Reconhecem como profissional. Aquela pessoa como profissional. Então, vamos atrás dessa pessoa para que essa pessoa seja a persona desse nosso cliente. Davi, isso aqui que você acabou de falar é um ensinamento muito importante para o empresário, para o empreendedor, que às vezes acaba se iludindo com os números das redes sociais, né? Que fica muito... vislumbrado com o número de seguidores e tudo mais, né? Então, ó, tá dada a dica aí, viu, pessoal? Às vezes, o que vai funcionar melhor para você é você trazer a pessoa que comunica com aquela persona. Exatamente. Né? E, Davi, você está envolvido em vários projetos, né? Poxa, realmente um empresário aqui na região muito conhecido por conta dessa credibilidade que você construiu ao longo desses anos. Eu queria que você compartilhasse um pouco desse projeto que você está envolvido, qual que é o trabalho qual a importância desses projetos aqui para a nossa cidade, para a nossa região, e qual é o seu trabalho nesses projetos aí? Além da agência Foco, né, que é o que eu faço minha vida inteira, 24 horas por dia, eu tenho, junto com meu marido, Rodrigo, um hortifruti que chama Agridoce Hortifruti, que é uma... eu brinco dizendo que é a quitanda mais charmosa da cidade, que é uma quitanda pequenininha, mas que a gente vende produtos que a gente produz no próprio sítio. A gente não, a família dele produz no próprio sítio. Então eu tenho isso com ele, que é um negócio que a gente vem galgando, vem construindo, e ali eu venho podendo experimentar coisas que às vezes eu não consigo fazer no cliente, porque o cliente ou não quer ou não acredita. Então ali eu tento fazer esses experimentos. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Consigo compreender algumas questões que às vezes só do lado de cá, de como jornalista publicitário, é difícil, né? Porque às vezes você fala pro cliente assim, o cliente está de má vontade. Mas não, tem coisas que são inerentes ao nosso querer mesmo. Por exemplo, falta de vaga na rua onde fica o Agridoce. Aquilo é um problema seríssimo pro meu negócio. Pro meu e para todos os negócios daquela rua. Então você vai tentando ativar o poder público, que aí você vai... E é uma luta, né? Então, assim, tem o Agridoce junto com ele, que a gente vem construindo essa história. Inaugurou em 15 de novembro de 16 de novembro de 2019. Vamos completar 4 anos agora. Tenho o meu trabalho, comecei um trabalho como embaixador da APAI, onde, na verdade, a gente estava ali para mostrar a nossa cara e, através do que a gente... das nossas redes de apoio, levar outros apoiadores para dentro da APAI. Através desse trabalho, depois fui convidado para assumir a cadeira de comunicação, e hoje sou um dos diretores lá na APAI. Estamos caminhando para o 8º ano dentro da APAI. Na presidência, sou Mário Vitor, que para mim é uma pessoa que eu admiro profundamente pela competência técnica, pelo senso humanitário, pela maneira de se colocar, pelas portas que ele abre. Uma pessoa agregadora, generosa, é uma pessoa que quer compartilhar, porque também tem isso, né? Sim. Tem gente que só quer pra ela, né? Sim. E não quer ele quer compartilhar, ele quer que o outro venha. Por exemplo, agora, e uma pessoa que pesquisa, e aí a gente volta a falar do estudo, né? Ele descobriu que tinha um programa da Receita Federal, que era o Receita Solidária. E aí esse Receita Federal, na verdade, empresas, elas podem se empresas não, ONGs, né, podem se candidatar, e elas são beneficiadas com produtos que são apreendidos pela Receita, porque estavam sem nota fiscal, ou eram produtos similares, enfim. Uhum. E aí eles são apreendidos porque tá fora da regra mesmo, fora da lei, e ponto. Sim. Né? E aí antes, no passado, eles incineravam esses produtos. E aí eles entenderam que eles podiam fazer aquilo virar alguma outra coisa para alguém que precisava. E aí nós recebemos 3 toneladas de roupa
sapato, mochila e N outras coisas de produtos que a gente fez. E aí você precisa ter alguns cuidados com descaracterização e tal. Fizemos um grande bazar na APAE. Chamamos outras instituições e entregamos coisas para essas outras instituições. Poderíamos ter ficado só pra gente. Sim. Mas entendeu que se a gente tem 3 e a gente só precisa de 2, eu não vou ficar guardando esse 1 para estragar. Talvez eu vou o segredo compartilhar. seja dividir, né, cara? Eu vou compartilhar. E o Mário Vitor entende muito isso. A gente consegue fazer isso muito bem. Muito legal. À frente da Casa Jurema, que é é o que a gente chama de instituição, aonde a gente faz os projetos do Omariô de Jurema. O Omariô de Jurema é a nossa comunidade, que fica em Barra Mansa. E aí a Casa Jurema é a nossa ONG. E ali a gente, na varanda do Omariô ainda, porque a gente ainda não conseguiu construir o container, porque a ideia é ser um container social, onde a gente vai fazer, e a gente já faz, só que não dentro do container, reforço escolar com aula de português, matemática, geografia, história, musicalização infantil e aulas de yoga para os menores ali da nossa, que está em torno do Omariô de Jurema. E aí hoje o projeto acaba funcionando na varanda do Omariô, porque a gente ainda não conseguiu ter grana para botar o container funcionando. A gente teve uma conversa com o Poder Público de Barra Mansa, e o Rodrigo W foi muito generoso com a gente nessa conversa, mas eu preciso ter o container, né? O lugar eu já tenho, eu só preciso ter o container para colocar lá. E isso, querendo ou não, é um investimento aí de quase 50 mil, porque não é só o container, você precisa customizar, botar as coisas para que, senão aquilo vira um forno, né? Então Sim. Você precisa dar qualidade para quem vai trabalhar ali dentro, né? A customização custa isso. E que dentro da Casa Jurema ela sai tem o samba da Jurema, que na verdade eu acho que a mão é até inversa. Primeiro existe o Omariô de Jurema, 54 anos, né? Que nasce na mão de Mameto Iraê Jincaiá, a famosa Aparecidinha. E quando eu entro para a comunidade há 6 anos atrás, mais ou menos, eu vi ali as contas em cima da mesa, e aquelas contas atrasadas, e aquele negócio, aquilo me trouxe um incômodo profundo. E eu fiquei pensando como que eu ia fazer para resolver aquilo. E aí na minha cabeça eu ficava pensando, fazer essas coisas de comunidade religiosa, né? Um bingo, um feijoada de torta, pizza feijoada e tal. E aí, entre essas nossas conversas, nós vamos fazer um samba. Nós vamos fazer um samba, vai começar de dia, vai terminar de dia, não sei o quê. E a gente foi construindo. O primeiro samba acontece dia 11 de março de 2018. A gente esperava em torno de umas 60, 80 pessoas, apareceram 200. Nossa. Num lugar que não cabia nem 50. E as pessoas me acompanharam, e as pessoas foram e acompanharam os nossos irmãos. Cada um chamou um, né? O Garcês, que é o Rafael, falei com ele: Rafa, você faz um samba? Faço. Você consegue umas pessoas para tocar com você? Consigo. Eu falei, então tá bom. Chego lá com 15 pessoas para fazer o samba. Que legal. Então ele nasce muito intuitivamente, né? E obviamente que eu acabei aplicando o que eu sei fazer, que é comunicação. Então, eu fui lá, gravei um vídeo do Rafa fazendo um convite, fui lá na porta da TV Rio Sul e entreguei um vídeo, falei, vocês podem colocar no Diversão e Arte? E aí a TV foi e deu. E aí, mas por que a TV deu? Um trabalho que eu construí minha vida inteira. Claro. Né? Hoje são 22, mas há 6 anos atrás nós estávamos falando de 16. Né? Então, a credibilidade que eu construí, Sim. Eles foram acreditados no projeto. Eu fiz um mini folhetinho que ia a Flávia, a Gabi, a gente ia de bar em bar, lugar em lugar, em feirinha, distribuindo, falando samba. Então, nós fizemos esse trabalho, né? E aí o primeiro acontece de forma portaria aberta, o segundo no Filatélico, portaria aberta, o terceiro no Engenheiros, portaria aberta. E aí o quarto eu entendi que aquela portaria precisava ser fechada. Tava validando, né? Porque, na verdade, começou a vir uma preocupação com a grandiosidade que aquilo estava se tornando, porque a gente sai de 200 pessoas para quase 1.400 pessoas no terceiro evento. Nossa. Isso em períodos de, sei lá, eu acho que
6 meses. E aí, a preocupação, a gente sempre teve uma grande preocupação. Nós precisamos ter as famílias nesse evento. Sim. O jovem solteiro, ele pode ir à vontade. Ele só não pode ser um babaca. Que isso ele não vai ser lá dentro. Ele não pode vir querer puxar um cabelo de uma menina, de ficar bêbado, de ficar puxando ela. Isso ele não vai fazer lá dentro. Então, e quando você tem as famílias dentro de um ambiente desse, esse cara que tá nessa vibe, né? Ele nem vai. Não vai, não. Ou se ele vai, ele chega lá e ele fala, isso aqui não é pra mim, não. E ele vai embora. Nada a ver, né? Tipo, não combinou. Tô no lugar errado, isso não é pra mim. Ou ele entende que ele pode ser uma pessoa melhor. Que eu acho que naturalmente é o que normalmente acontece. Muito legal, cara. Ele entende que ele pode ser uma pessoa melhor. E quando você tem as famílias, o idoso e a criança, e aí lá no Engenheiros aconteceu isso. Tinha muita criança, muito idoso, e começou a chegar gente no meio do caminho. E sabe aquela coisa do tipo assim, vem pra cá, tá maneiraço? Só que aí eu já tava bebendo em outro lugar, e aí eu já chego ali alterado, e aí eu falei, opa, eu preciso controlar isso. E aí a única maneira que eu tinha de controlar isso era fazendo portaria. Cobrando, né? E aí eu criei meio que o clube também, porque todas as vendas foram feitas através de cadastro. Sim. Então eu tenho nome e CPF de todas as pessoas que foram no samba até hoje. Olha só. E aí quando eu vou fazer um próximo samba, que inclusive o próximo vai ser 12 de outubro. Opa! As pessoas, as primeiras a terem a oportunidade de comprar o ingresso são as pessoas que estão cadastradas. Muito bom. A gente manda mensagem por e-mail e por SMS. Pessoa foi, o dia é esse, tá? No dia de amanhã, se sobrar, a prioridade já não é sua mais, mas nesse primeiro dia de venda, a prioridade é sua. Só por curiosidade, não precisa responder se não quiser. Esses dados que vocês têm, você utiliza algum software para armazenar? Ou você tem no papel? Cara, Excel. Obrigado por responder Excel. isso. Sabe por que eu perguntei? Agora eu vou explicar por que eu perguntei isso. Muita gente me pergunta assim, Jeff, eu tenho que montar um CRM, eu tenho que cadastrar meus clientes e tal. Qual software que você me indica? Pessoal, o Davi tá com um monte de cadastro que ele tá usando no Excel. Você pode usar no Excel. Google Planilhas. No Google, é isso aí, é lá que fica. E é gratuito. E assim, é legal você falar isso porque como tem muitas ferramentas no digital, as pessoas ficam meio... E acaba que, na verdade, é assim, as pessoas... eu tenho uma coisa que eu adoro falar, que é antes feito do que perfeito. Perfeito, é isso tá? aí. Que assim, a pessoa, eu só posso começar a fazer o trabalho com o meu cliente quando eu contratar um CRM. Só que aí você não tem dinheiro para contratar um CRM e você não começa nunca. Entendeu? Aí eu só posso fazer não sei o que quando eu fizer não sei o que. Você vai botando barreiras para fazer novas coisas. E, mano... Só faça, só cadastre, só anote numa folha de papel. Nos primeiros, na verdade, a gente fez isso. A gente anotou numa folha de papel. E a gente botava o nome da pessoa, o CPF dela do lado e o telefone do outro. Depois eu fui planilhando aquilo. Aí, obviamente, o fato de eu ter agência me traz um certo conforto para algumas coisas. E aí, ali dentro da agência, a gente experimentando, falei, é possível conseguir tentar automatizar isso aqui? Então, hoje lá, eu hospedo no Barra Foco Comunicação. Sim. Eu faço uma hospedagem ali, então quando você vai comprar, eu digito seu CPF, se você já for cadastrado, ele já aparece para mim o seu cadastro, então eu só sigo a sua venda. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Se você não é cadastrado, ele vai abrir a telinha de cadastro, telefone, data de nascimento, e a gente segue com aquilo. Muito então, bom. assim, é possível fazer, só que você precisa trabalhar. Hoje eu estava conversando com um cliente que participou de uma feira de noivas e ele participou da feira de noivas. Essas feiras acontecem muito na parceria, ou você coloca o dinheiro para você fazer o seu negócio girar e etc. E aí ele recebeu o banco de dados da feira. E aí, o que você fez com esse banco de dados? Até hoje eu não mexi. A feira foi em abril. Se bobear, todo mundo já até casou. Essa lista já tá fria, ela já não existe mais. E isso acontece muito com as pessoas que vão em evento, né? Às vezes elas fazem contato com muita gente, fazem network, mas não aquece aquela... Não aquece, não tem esse carinho. Não... Isso, inclusive, facilita. Claro. É muito mais fácil e muito mais confortável você... reativar um cliente, manter um cliente, você conquistar um novo, é muito mais barato. Sim. Você manter um cliente. A pessoa ela já comprou seu produto, ela já gostou do seu produto. E agora, o que nós vamos fazer para manter essa pessoa? E é justamente manter que vai te dar credibilidade.
no longo prazo. E Davi, antes da gente encerrar, a gente tem um momento... Que se deixar eu fico aqui até amanhã, Não, né? mas ó, o convite fica aberto aí pra você voltar outras vezes. E antes da gente encerrar, a gente tem um quadro aqui que é do pitch de venda, né? Então, que é o momento onde você... É claro, você tá aqui já vendendo seu peixe, porque é muito natural, dá pra ver que você é um vendedor nato, mas eu queria que, olhando para aquela câmera ali, você se comunicasse com quem tá nos assistindo agora, quem tá nos ouvindo, de repente falando um pouco da Foco, falando do trabalho que você faz com esses projetos. É difícil, né? Cara, eu acho que pra você vai tirar de letra, porque... Né? Sabe por quê? Eu tenho um negócio que essa coisa de falar da gente, parece que a gente tá se auto vangloriando, né? Mas assim, eu tô à frente da Foco Comunicação há 22 anos, não acho que é à toa. Tenho clientes comigo que estão comigo desde antes da agência, também acho que isso não é à toa. O meu compromisso com a comunicação é em trazer resultado, aliado à venda, e são duas coisas distintas, porque tem o resultado institucional, o resultado que no final da história é a venda, porque eu sempre digo que o comercial é o coração de qualquer empresa, né? Então uma empresa que não tem venda, ou que não trabalha com isso, ou que não sei como ela sobrevive, que não se preocupa com isso, eu não sei como ela sobrevive. A Foco, ela é uma agência que tem 26 colaboradores. Cara, eu não sei fazer isso. Não, vamos lá. Eu não sei fazer isso. Não, sério. Sabe? Vamos lá. Eu não sei fazer isso. Que loucura. Vamos lá, com quem que a Foco, geralmente você atende as empresas que estão na região aqui, que querem se posicionar melhor e tal. A ideia... A gente, na verdade, a Foco, ela ajuda. Ela vem desde a construção da marca do cara, daquela empresa, né, ou daquele produto, até a propagação dela, até falar sobre ela na mídia. Ou então a gente vem da construção de que marca é essa, que persona que vai ser construída, como que ela vai ser a comunicação dela, que manual de marca que ela vai ter, né, como ela vai se comportar. A gente tenta auxiliar, inclusive, a arquitetura daquela empresa, para a gente ter essa comunicação muito aliada, né? Porque não adianta ter uma marca, mas o projeto arquitetônico daquela empresa ser de outra maneira, né? A gente gosta muito de ter um tipo de atendimento nosso e do cliente com o cliente dele, humanitário. Acho que para mim não faz muito sentido uma empresa que está ali exclusivamente para vender, se ela não puder deixar um pouquinho de si e levar um pouquinho do outro, sabe? Poxa. Ter alguma troca. Isso para mim não faz muito sentido, sabe? E na verdade são desafios diários, Sim. né, que você precisa enfrentar. Inclusive para se fazer ser acreditado, né? Sim. Portas que vão se abrindo ao longo do tempo, pessoas que vão confiando no seu trabalho, isso tudo é uma grande construção e que não acontece do noite para o dia, né? E pessoas, elas reconhecem o que você faz. Pode parecer que em algum dado momento esse reconhecimento ele não venha a existir, e às vezes as pessoas, elas desistem porque elas estão achando isso, ou porque algo foi muito crucial para ela, mas assim, é possível. Sim. Persistência faz parte da caminhada. E autoavaliação, principalmente. Sabe, é muito importante se autoavaliar o tempo todo. Porque você vê onde tem que ajustar, né? Exato, é muito importante se autoavaliar o tempo todo. É muito importante você ter essa autocrítica, né? Eu falei o lance da camisa lá do cliente, que acabou dando um erro, e eu não botei na conta do cliente. Assumiu a responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade. Eu liguei para o fornecedor e falei, quanto custa para resolver? Liguei para o cliente e falei, olha, vai ficar com um dia de atraso, mas tá resolvido, tá? Isso é credibilidade. Claro. Isso é credibilidade. Isso é comprometimento, sabe? Então, acho que tudo isso envolve o que a gente faz, né? Isso tudo envolve como é a agência, como é o Agridoce, como é a Pai, como é o Samba da Jurema, como é todas as coisas que eu tô envolvido, sabe? Muito bom. E que eu tento me envolver. Então... Mas falar da gente é difícil. Não é fácil, não. Eu vou aproveitar esse gancho, inclusive... É bem difícil. Eu vou aproveitar esse gancho, inclusive, para... Eu não vou falar ainda de mim, mas vou falar aqui, primeiro,
do Ponto de Estúdio, que é esse lugar maravilhoso que a gente está gravando aqui, de um grande parceiro. Se você quer criar conteúdo de qualidade, se você quer se posicionar de um jeito estratégico nas redes sociais, eu te sugiro conhecer aqui o espaço, tá? Manda uma mensagem aí para eles, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E assim, Davi, uma questão que chega muito pra gente, as pessoas têm dúvidas, né, do que vai postar nas redes sociais e tal. E além desse trabalho que a agência Foco faz e que outras agências fazem, eu vejo que é importante também as pessoas buscarem capacitação no lugar certo, né? E eu quero aproveitar esse gancho para falar do Clube de Conteúdo, que é um lugar, uma comunidade que a gente desenvolveu para poder criar conteúdo de um jeito estratégico, ali com outros empreendedores, com valor super acessível, R$ 49,90 por mês. Porque a gente sabe que no começo é difícil, né? Sim. Então, quem quiser saber mais sobre o clube, eu vou deixar aqui um link na descrição. E, Davi, antes da gente encerrar, você quer compartilhar mais algum ensinamento, alguma história, tem mais alguma questão que você gostaria de falar para a turma? Na verdade, falar um pouquinho e vou ser breve, porque esse ano eu ganhei um presente, que foi ser convidado pela TV Rio Sul, programão de sábado, para me juntar ali a 5 pessoas extremamente competentes para ser o corpo técnico do primeiro reality musical já feito por uma afiliada da TV Globo, que é o Brilhantes, né? É um quadro dentro do programão, onde foi aberto para as pessoas que eram artistas, em especial músicos, né? Cantores e tal, e que queriam uma oportunidade. Foram 500 e poucos inscritos, desses 500 Legal. E poucos, 300 e tantos saíram. Desses 300 e tantos, ouvimos 100, desses 100, 45, dos 45, 20. E a gente anuncia por agora. Dos 20, 10. Dos 10, a gente anuncia por agora o top 5. Dia 1º de outubro, a gente completa 6 meses de quadro no ar. Que legal, cara. Que tem a sua final ao vivo no dia 11 de novembro. Quero deixar o convite para você e para a Lu estarem lá, participando do programa ao vivo com a gente. E, na verdade, tem sido uma grande escola. Primeiro porque eu tenho formação de jornalista, né, por acadêmica. Estar na televisão é uma grande escola, né? Você aprende o tempo todo. Entender de que não é fácil, não. Nem um pouco fácil, que às vezes a gente vê a chancela da Globo, né? E aí você acha que tem milhões de pessoas e que vem cabeleireiros e que vem maquiadores e que vem... Não vem, nada tá, gente? Disso, não vem nada disso. O aprendizado, ele é diário, ele é comunitário, ele é um pelo outro, um ajudando o outro, todo mundo fazendo um pouco de tudo. Então as realidades, elas são as mesmas para todo mundo em níveis diferentes. Sim. Então, assim, estar no Brilhantes, para mim, tem sido um grande presente, uma felicidade incrível. Todo sábado nós estamos lá, na TV, logo depois do Jornal Hoje. Temos um podcast exclusivo dentro do Globoplay, então, onde a gente trata sobre assuntos que não vão ao ar no programão. Bacana. Então, ali dentro do Globoplay, a gente consegue trazer um monte de outros assuntos sobre o universo da música, e de forma divertida, com quiz, com risada, com bate-papo, contando histórias de pessoas, porque é isso, acho que todo mundo é um pouco vendedor. Sim. Voltamos nessa mesma área, né? E o músico, ele também é um pouco vendedor. Com certeza. Porque ele tá se vendendo o tempo todo. E todo mundo ali, em algum dado momento, assim como muitos empresários, muitos vendedores, pensaram em desistir, né? E a gente tá reavivando isso através da TV, através do comprometimento com o outro, né? Então, aproveito para ficar aqui o meu agradecimento à TV Rio Sul pela confiança, o Wendel, a Ana Paula, que fazem isso aí acontecer de maneira muito bacana. E é engraçado porque a gente escuta pela rua coisas assim, nossa, mas você não ficou com vontade de rir quando fulano cantou, quando aquilo? É óbvio que algumas pessoas que passaram por ali, aí eu não estou falando nem do top 20, nem do top 10, mas algumas pessoas que passaram por ali não eram tão boas, vamos dizer assim, ou não estavam tão prontas, melhor. Legal. Não estavam tão prontas, né, para aquilo. Só que quando você lidar com o sonho do outro,
eu não posso ser riso. Sim, sim. Eu não posso ser pedra. E aí foi muito engraçado, porque um dia uma pessoa me perguntou sobre isso na rua, e a gente tava num bar e tal, numa das poucas vezes que eu vou em algum bar, a gente tava ali. E aí nesse mesmo momento ela tava com a mãe por ali, não sei o que, já era uma senhora, e a mãe dela tava comemorando o mestrado dela. E aí eu falei, uai, sua mãe, porque eu já imaginei, pô, uma senhora e tal, comemorando, quero lá conhecer sua mãe. E aí fui lá conhecer a mãe dela, e aí a gente ficou conversando, e obviamente que eu chorei com a mãe dela, não sei o que, babá, porque ela já deve estar aí com beirando seus 60 e poucos anos, e ainda estudando, ainda se profissionalizando. Isso é muito bonito, né? É uma inspiração. E aí eu emocionado com aquilo e tal, não sei o que, e aí ela me contou várias barreiras que ela enfrentou durante a vida, né? Enquanto mulher, enquanto preta, enquanto mãe, enquanto mulher separada. E aí eu ouvi aquilo tudo. E aí quando essa pessoa me perguntou, eu falei assim, ela me perguntou e eu fiquei assim ouvindo. E eu não respondi, desconversei. Aí eu voltei pra ela e falei assim, eu bem tenho a resposta à sua pergunta. Aí ela, qual? Eu acho que ela nem lembrava qual pergunta. Pergunta por que você não ri? Então, aí eu falei assim, eu não vou ser para as pessoas o que para essas pessoas um dia o que foram para sua mãe. Nossa. É sobre a gente ser coragem. É sobre a gente ser motivação. Sim. É sobre a gente dar esperança pro outro. Mesmo que às vezes em algum momento te falte isso. Porque é óbvio que falta. Sim. É óbvio que em algum momento você também tá perdido. Mas é você poder olhar pra trás e pro outro e falar, opa, que história é essa que eu tenho? Sabe? Então, passar por essa vida fazendo com que o outro seja melhor. Por algum momento que seja. Por algum momento que seja. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Cara, muito bom, muito bom. Melhor jeito de finalizar. E, cara, muito obrigado de verdade, tá? Agregou muito valor esse papo aqui. Eu tenho certeza que a turma que tá nos assistindo, nos ouvindo, vão se beneficiar desse papo. E, assim, eu já saio daqui transformado. Eu acho que é pra isso que a gente serve no mundo. Até porque daqui a um tempo a gente não vai nem existir mais. Não vai nem existir. Fica tudo pra trás. Fica, as pessoas vão esquecer da gente. Você sabe que o meu irmão fez um comentário uma vez assim, sobre vizinho, essas coisas, né? Ele tinha um problema com o vizinho lá, não sei o que. Ele falou assim, cara, eu não quero ser esse cara brigão, essa pessoa explosiva. Eu quero que quando alguém passe pela rua e que os meus filhos caminhem pela rua e que fale, eu sou filho do Alcenor, né? Eu sou irmão do Davi. E que as pessoas falem, caramba, você é filho do Alcenor, você é irmão do Davi, você é sobrinho do... Que as pessoas lembrem umas das outras e lembrem principalmente de nós com generosidade no olhar, sabe? Que legal. Porque, cara, é isso que fica. É o que fica. O dinheiro, mano. Não, você vai embora. Passa, dinheiro, a pessoa até fama, torra. isso aí não... A pessoa até torra. Mesmo, acabou, entendeu? Mesmo. Tem aquela história lá, como é que é? Pai rico, filho herdeiro, neto pobre, não é desse? Tem um coisa desse, mas é isso aí. Pai rico, filho herdeiro, neto pobre. É isso. E no estoicismo fala disso, a gente acabou entrando... foi... tô meio expor aqui para o microfone. No estoicismo fala sobre isso, né? De os seguidores e as pessoas que acompanham ali o ídolo, eles também vão morrer. Sim. Assim como o ídolo também vai. O dinheiro daquela pessoa também vai acabar. Assim, então, no fim das contas, a gente fazer o bem, a gente ter uma vida legal, cuidar das pessoas, ter respeito com a história do outro, né? Porque a gente honrando e respeitando o outro, a história dele, tá tudo certo. Tá tudo certo. As coisas, a nossa vida vai fluindo, a gente vai tendo qualidade também na vida. E a gente aprende tudo. Inclusive é como não ser e é o que não fazer. Eu acho que em todo momento aprendendo, né? E quando a gente entende que tudo é aprendizado e inclusive é o que não ser e é o que não fazer, fica mais leve. Cara, fica bem mais leve. Davizão, valeu, cara, prazerzaço. Obrigado aí pela participação. Pessoal, a gente se vê então no próximo encontro aí do Tudo é Venda e até a próxima. Valeu.